é bom ir somando esses argumentos, né, contra essa falsa acusação e perceber também que essa acusação é muito antiga. E sempre ao longo da história, a acusação caiu e as imagens e toda a tradição da igreja ficou de pé, né? E, novamente, nós temos como que uns neo-iconoclastas hoje em dia, né? Que querem invadir igrejas e querem quebrar tudo, né? Quebram as imagens, a gente vê aí uma onda de revolta aí contra a igreja, né? E todo o símbolo cristão sendo retirado, já foi das escolas, né? E me parece muito com um neo-iconoclasta, né? Um momento neo-iconoclasta na nossa cultura atual, né? E se a gente parar para pensar, né? Você pensa aí, eu tenho fotos aqui das pessoas que eu gosto em casa, né? E você, bem provável que na sua casa tenha algum lugar, um porta-retrato, né? Ou uma foto no celular. O que você sente quando olha a foto de alguém que você ama? Você pensa nessa pessoa? Você lembra dos momentos que teve junto com essa pessoa? Essa imagem te leva a sentir algo, a pensar, a amar, a lembrar dos sentimentos, lembrar de momentos, né? Essa imagem te remete a essa pessoa? Eu imagino que sim. E imagino que as pessoas tenham até carinho pela fotografia, porque a fotografia remete a essa pessoa amada. Agora você pensa, alguém chega aí na sua casa, começa a rasgar as fotos que você tem da pessoa que você ama. E ainda mais, começa a queimar e começa a rabiscar e fazer símbolos obscenos. Você já imaginou? O que você sentiria se alguém pegasse uma foto da sua mãe, pegasse numa televisão, numa manifestação, desenhasse coisas obscenas no rosto da sua mãe, no corpo dela, rasgasse, queimasse? O que você sentiria? E agora? O que você acha que o filho da Virgem Maria pensa quando fazem isso com as imagens da sua mãe? A gente tem que refletir sobre isso. É óbvio que Deus escolheu se encarnar e preparou essa mulher cheia de graça, plena da graça, como meu irmão falou numa live anterior. Foi Deus que a preparou assim. Ele escolheu que fosse assim. Ele a elevou. E desde lá, o princípio da palavra, essa palavra tão usada pelos protestantes, né? E o anjo falou: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Para um anjo, uma criatura tão superior ao ser humano, olhar para aquela mulher e ficar admirado, é cheia de graça. Ela não é uma mulher qualquer, porque Deus escolheu que ela não fosse uma mulher qualquer. E se Deus quis honrar a Virgem Maria, você acha que ele fica satisfeito quando depredam imagens que representam a Virgem Maria? Não são a Virgem Maria, mas representam. É o mesmo quando alguém depreda uma imagem de alguém que você gosta. Nós vemos aí monumentos, esculturas, imagens de pessoas que foram importantes. A imagem não é a pessoa, mas lembra a pessoa. Você visita cidades importantes, né? E quantos monumentos, quantas imagens de pessoas estão ali? Vamos agora quebrar todas essas imagens, que são patrimônio histórico, patrimônio da humanidade? Posso não concordar com a história de todas aquelas pessoas que estão ali naquelas estátuas, mas são um patrimônio, são uma lembrança do que fizeram. Ora, não vamos ser hipócritas. É impossível não abrir a mente diante de argumentos que são tão básicos, né?
Eu queria citar o catecismo mais um pouquinho, no parágrafo 2130, que vem logo depois dele fazer um parâmetro sobre tudo que era proibido, né? E falava-se que é impossível representar Deus, né? Mas aí o catecismo prossegue assim: no entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou, e é aquilo que a gente... é um resumo, um amarrar daquilo que a gente já falou até aqui. Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que, simbolicamente, conduzissem à salvação, operada pelo Verbo encarnado, como a serpente de bronze, que nós já citamos, a arca da aliança e os querubins. Tudo isso aponta para o Verbo encarnado. Tudo isso já preparava o caminho, como a gente ia falando. Preparava o caminho para Jesus. E aí o catecismo ele cita, né, o concílio de Nicéia, como o irmão já vinha falando. E eu já tinha falado um pouco antes disso aqui. A nova economia de imagens que Jesus inaugurou. Veja só, ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa. E quem venera uma imagem, venera a realidade nela reproduzida. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração, que só compete a Deus. É isso que o meu irmão ia falando, e é isso que a gente tem que deixar bem amarrado. A imagem, qualquer representação, ela aponta para o objeto. E quando Deus se faz carne, Jesus entre nós, ele tem um rosto, ele tem um corpo, ele pode ser representado. É possível lembrar dele, a Virgem Maria, as pessoas que fizeram bem. Ora, se tem uma estátua na sua cidade de um prefeito que fez alguma coisa aí no passado, por que não ter estátuas dos 12 apóstolos? Por que não ter estátuas dos santos mártires que morreram decapitados, queimados, destraçalhados para defender a fé? Por que não ter imagens daqueles que chegaram aonde a gente quer chegar? Para a gente lembrar, olhar para eles e lembrar do caminho que eles fizeram. Por que não? Temos imagens de pessoas que tiveram uma conduta tão discutível. Tem tantas imagens por aí de personagens da história que tem uma história discutível. E ninguém reclama. Todo mundo tira foto, né? E todo mundo sabe que não está adorando aquele personagem do passado. Se bem que alguns, né? Alguns são idolatrados, né? É meio perigoso até falar sobre isso. Mas alguns por aí que criaram grandes ideologias, né, chegam a ser idolatrados. Mas o que há de errado em ter imagens de pessoas que são heróis da fé, que estão no céu, que apontam o caminho para que nós sigamos? E a tradição, o magistério, foi prestando atenção nisso e foi movido pelo Espírito, né, amadurecendo esta veneração respeitosa das imagens. Veneração respeitosa das imagens. Você olha a imagem e presta atenção à realidade que ela representa. E, inclusive, quando uma imagem que representa um apóstolo, por exemplo, ela nos faz lembrar que aquele apóstolo amou muito a Deus. A imagem que representa a Virgem Maria nos faz lembrar que a Virgem Maria se esvaziou de si mesma para pensar só em Deus.
A gente lembra que ela dizia: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Olhar para uma imagem da Virgem Maria é lembrar-se de Deus. Que a gente não perca Deus de vista. Só Ele pode ser adorado. E todos os santos, todas as imagens apontam para Ele.